Bem, obrigado, pastor Rafael. Uma bênção estar aqui com os irmãos, poder cultuar com vocês e também poder repartir a palavra do nosso Deus, repartir esse pão do céu, que é a Sagrada Escritura, que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Sempre bom estar nesta boa terra e sempre rola um bom churrasco. Dessa vez a pescaria não fez sucesso, mas o churrasco, o frio atrapalhou a pescaria, mas nem frio nem chuva atrapalha o churrasco, né? Então, mas sobretudo aí a boa presença, o carinho, o acolhimento dos irmãos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para vocês lá da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. A Penha é um dos subdistritos de São Paulo, um bairro da zona leste de São Paulo, próximo ao aeroporto de Guarulhos. Quando estiver por lá, você já sabe que está bem perto de nós. Uma alegria será receber você se passar por lá, tá bom? Então, um abraço dos paulistanos para vocês, um abraço carinhoso dos nossos irmãos. Doutora Rosana, que é ovelha nossa, está aqui ajudando na casa de recuperação, aqui está servindo também junto com o povo aqui de Cuiabá, mas só está emprestada para Cuiabá, não é? Logo, logo a gente puxa de volta lá para São Paulo também, fazendo a boa semeadura aqui nessa cidade. E um abraço para vocês também, como disse pela manhã, além da Igreja da Penha, dos nossos irmãos missionários da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Temos 345 missionários, entre eles pastor Marcos, que esteve aqui nessa igreja. Hoje, um dos missionários nossos lá na Nova Zelândia, trabalhando com a plantação de igrejas numa denominação, a Igreja Presbiteriana Graça, que é uma denominação nova, nascendo naquele país, que é um país de declínio do cristianismo, e o nosso esforço ali na Nova Zelândia tem sido revitalizar o cristianismo naquela nação. A Nova Zelândia é a nação mais secularizada do mundo, está à frente do processo de secularização. Quase tudo que estão defendendo como novidade em outros países, lá já é ultrapassado, né? Lá eles já viveram, e Nova Zelândia é um grandioso desafio em termos de secularismo, bem como a Europa. Então, nosso abraço e pedido de oração a vocês, pela nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que é a agência dessa igreja, é a agência da nossa denominação. Tenho tido o privilégio de presidir a agência nesses missionários. Nós temos missionários nos 5 continentes. Um dos esforços que fazemos é a Europa, continente europeu, onde também o secularismo avançou. Muitas igrejas, Nova Zelândia, Europa, muito comum, igrejas sendo vendidas e se transformando em boate, igrejas virando mesquita, igrejas virando teatro. Agora, 20 dias atrás, estivemos na Itália. Itália é um país que sempre foi muito resistente ao protestantismo, ao movimento evangélico, por causa da identidade católica muito arraigada no italiano. E levamos 20 anos, mais ou menos, para plantar uma igreja presbiteriana na Itália, na cidade de Legnano, que é a Grande Milão. Mas depois de muito esforço, há 3 fins de semana atrás, estivemos lá, e naquele final de semana, tivemos a alegria de organizar 3 igrejas presbiterianas de uma vez. Isso é um milagre, irmãos. Uma das igrejas, a igreja de Monza, o trabalho de plantação começou em janeiro, e em 5 meses a igreja já foi organizada como igreja, elegendo presbítero, já se organizando, já tendo local de culto. Organizamos também na cidade de Brescia. Na cidade de Brescia, a maior das 3 plantações, já bem forte. Na cidade de Brescia, uma cidade vizinha, na verdade, mas frequentando a igreja de Brescia, um padre católico converteu
agora ex-padre católico, já no processo de discipulado para ser recebido como membro. Nós brincamos lá, dizendo que será o José Manuel da Conceição, lá da Itália. Um padre, e agora, querendo, ele disse, eu quero ser pastor. Já nem foi batizado ainda, nem foi recebido como membro, mas já disse, quero ser pastor. Está assim, fervoroso e ardoroso. Também, na cidade de Haste, nós organizamos a igreja presbiteriana em Haste. Lá foi bem emblemático também, porque o culto foi feito numa igreja católica desconsagrada. Sabe o que é isso? É uma igreja católica que deixou de ser igreja. A igreja católica morreu. Aquela congregação ali, não vai mais ninguém. Aquele prédio deixou de ter utilidade para a igreja católica. Ela entregou para a prefeitura, desconsagrou, entregou para a prefeitura transformou em teatro. E nós pudemos alugar e fazer o culto de organização da igreja de Haste lá. Depois, fazendo aqui, veio ao nosso coração que o secularismo matou aquela igreja católica. Mas nós, bem emblematicamente, plantamos uma igreja presbiteriana naquela cidade, começando naquela igreja católica que morreu. É o cristianismo reagindo naquele lugar. É uma reação do cristianismo contra o secularismo que matou aquela igreja. Quero que você continue orando. Assim, temos tido ações em vários outros países. Continue orando por nós, pelos missionários da sua denominação, que representam essa igreja lá na Europa, essa igreja na África, essa igreja na Ásia, essa igreja aí em cada lugar do mundo, cumprindo a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Tinha um vídeo que eu mandei para passar, mas depois que eu cheguei aqui, que eu vi que o vídeo não foi. Então, não tem jeito de passar, né? Mandei pelo WhatsApp, mas acabou não indo. Mas vamos lá então, queridos. Vamos ler. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, é um texto importante para nós, porque fala de nosso patriarca Abraão, aquele que é chamado de pai da fé, e a fé é a fé messiânica, é a fé que Deus lhe daria um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão que faria dele pai de muitas nações. Algumas pessoas leem o Velho Testamento de maneira equivocada, entendendo que o propósito de Deus no Velho Testamento era formar uma nação, que era Israel, e abençoar aquele povo, que é o povo de Deus. Não. Se você ler direito, você entenderá que Deus chamou para si, formou um povo, que é o povo hebreu, para, através desse povo, abençoar todas as famílias da terra. Por isso que Abraão é pai de muitas nações, não só de uma nação. Porque Abraão é pai da fé. A fé abraâmica é a fé na promessa de Deus. E a promessa de Deus é dar um descendente de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. Qual o nome desse descendente? Qual o nome desse descendente? Fala forte. Qual o nome desse descendente? Jesus. É disso que Gênesis 12 está falando. Desse pai da fé. De como esta fé cresce até que se cumpre com a vinda e o nascimento do Senhor Jesus. Aqui é um momento dessa grande fé. A Bíblia não é um livro de histórias desconexas, desligadas uma da outra. Na verdade, a Bíblia toda tem uma história só. Vamos usar a linguagem de hoje das séries, não é? A Bíblia é uma história só, com vários episódios.
E o ápice dessa história é quando Jesus vem. E aí você tem a nova temporada, velha temporada, nova temporada, Velho Testamento, Novo Testamento. É disso que a Bíblia fala. E esse texto de Gênesis 12 está nos falando sobre como Deus separou Abraão para se revelar nele, para se revelar a ele, para se revelar através dele. E olhando para Abraão, nós podemos ver esse trabalho de Deus na vida dele. Vamos ler o texto então. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, quantas famílias? Todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, ainda Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, para o sul, rumo ao Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase a entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, e deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Aqui a gente fica até meio curioso, não é? Se Abraão tinha 75, Sarai tinha 65. E Sarai, 65, ainda com tudo no pedaço, não é? Ainda bonitona. Talvez aqui a idade não corresponda exatamente à mesma idade, ou seja, o porte físico de 60 anos não era igual à idade física de alguém de 65 anos hoje também, a ponto dos homens daquele lugar tentarem tomar a mulher de Abraão de 65 anos de idade, mas é o que ele teme, é o medo dele. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para Faraó de fato. Versículo 16, este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher?
e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe, do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. O que esse texto nos fala, queridos? O que esse texto está trazendo para nós de ensino? Aqui nós costumamos dizer que é o chamado de Abraão. Eu gosto de inverter e dizer que não é o chamado, é o envio de Abraão. Porque, apesar do título do texto, na tradução do português, ser o chamado de Abraão, a primeira expressão do capítulo 12 é: Deus falou com Abraão, sai. Deus disse para Abraão, vem. Deus não disse vem, Deus disse vai. Então é o envio de Abraão. Abraão é enviado. Ele é nativo de Ur dos caldeus, que pouco tempo antes era uma cidade suméria, possivelmente falava sumério. Abraão sai de lá e vai para Harã, que fica mais ou menos 700 quilômetros da cidade de Ur, indo na direção da Palestina. Vive um tempo em Harã, e de Harã, Deus diz para ele: sai daqui, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai sem saber direito para onde vai, mas Deus sabe para onde ele vai. Aquela cidade era um centro econômico do mundo da época. Ficava à beira de uma estrada que ligava o comércio da África à Ásia. Por isso era uma estrada muito importante. Então ele desce aquela estrada, vai parar em Canaã, que hoje chamamos de Palestina. Vive ali um tempo naquela terra. Mas eu queria destacar para nós o que esse texto nos fala sobre Abraão. O texto diz que o Senhor, versículo 7, apareceu para ele. Ele tem uma epifania, ele tem uma aparição de Deus para ele. E nessa aparição, Deus está se revelando para Abraão. Deus está dizendo para ele que ele não é uma divindade como as divindades de Ur dos caldeus. Ur era um centro de adoração. Havia um zigurate grandioso naquela cidade. O zigurate é uma espécie de pirâmide. Era um centro de adoração a várias divindades. E Abraão, no meio daquele mundo pagão, é monoteísta. Abraão, no meio daquele mundo politeísta, é um homem crente, que conhece Deus, que tem o entendimento de quem Deus é, e passa a viver uma vida de adoração a Deus. E o texto diz que naquele lugar, onde Deus apareceu a ele, ele edificou um altar. O altar é símbolo do culto. O altar é o marco da adoração, é o marco da conversão, de ser o homem do culto a Deus, da adoração a Deus. Mas o texto diz também que Abraão edificou uma tenda. A tenda é a sua casa, é a sua vida cotidiana, é a sua vida secular, de comerciante, de criador de gado, de criador e vendedor de camelos, de produtor de peles, de comerciante. Ele vive nessa vida aqui na terra. Mas a vida de Abraão tem altar. Na vida de Abraão, altar e tenda estão conectados, estão ligados. Abraão vive uma vida de tenda e altar. Como disse um escritor do século passado, chamado A.W. Tozer. Escreveu um artigo maravilhoso sobre isso.
Abraão vive uma vida de tenda e altar. E ele tem que equilibrar essas coisas. Eu queria que você pensasse nisso. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. O texto nos diz que Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. O texto diz, porque aguardava uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão vive a sua vida terrena enraizado na percepção das coisas espirituais. Nós podemos dizer que Abraão está lutando, Abraão está lidando também com o secularismo. Ele tem que viver uma vida com Deus, num mundo que tenta enraizá-lo, que tenta prendê-lo, num mundo que tenta desconectá-lo de Deus e conectá-lo à vida aqui. Mas Abraão decide viver a vida de tenda e altar. Por isso, na sua caminhada, ele edificou uma tenda, sua casa, mas ele edificou um altar, a casa de Deus, o lugar do culto a Deus, a devoção a Deus, a crença em Deus. Essa vida de tenda e altar, quando olhamos para esse texto, ele nos diz que é uma vida de renúncia, desprendimento. É uma vida de renúncia, de desprendimento. O texto, Deus fala com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes. Deus está dizendo para Abraão, corta suas raízes familiares, corta as tuas raízes étnicas, corta as tuas ligações com o século, com a cultura, com o lugar que você vive e construa uma conexão de dependência do meu ser. Sai desse ambiente, da casa do teu pai. Deus está dizendo para Abraão, sai da tua segurança secular, sai da tua estabilidade, renuncia teu ego, teu orgulho, teu eu. Renuncia a estabilidade, a segurança que a tua mão conquistam para você e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus disse para ele. Deus não deu nem a coordenada do GPS. Deus disse para ele, vai. Para onde? Norte, sul, leste, oeste. Como Abraão sabia para onde ir? Não sabia. O que ele tinha era a cidade de Harã, onde ele morava, a BR que passava ali. Ele veio de Ur. Para onde ele vai então? Vai para o sul. Por quê? Porque ele veio do norte. Então só tem uma opção. Deus disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele desce, seguindo rumo à Palestina. Deus não disse, vai para a Palestina, vai para Canaã. Deus disse, eu te mostrarei o lugar. Ele peregrina. Até que chega num lugar, Deus disse, é aqui. É assim que Deus trabalha na vida do Abraão, para causar esse desprendimento, para causar no coração de Abraão, para produzir no coração de Abraão, esse reconhecimento de que Deus é Deus, de que Deus é o Senhor, de que Deus é dono de todas as coisas, de que a vontade de Deus é a mais importante. E Deus está chamando Abraão para viver uma vida alinhada com a vontade dEle. Deus está dizendo, Abraão, a tua vontade não é o mais importante. O teu gosto, as tuas preferências, as tuas opiniões não são a coisa mais importante. Renuncia a tudo isso e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso não é parecido com a pregação de Jesus? Quem quer me seguir faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem me segue. Tomar a cruz é a renúncia do ego,
É a renúncia do eu. É a renúncia do gosto, da preferência, da razão, da opinião. É o negar a si. E entre vontade de Deus e minha vontade, entre propósitos de Deus e meus desejos, eu abro mão do que é meu, eu abro mão do que eu gosto e eu decido fazer aquilo que é vontade de Deus. É o mesmo evangelho, irmãos, é a mesma fé, é a mesma crença, é a mesma religião que demanda de mim, de você, renúncia, que demanda de nós desprendimento de muitas coisas para viver essa vida de tenda e altar, buscando a vontade de Deus na nossa existência. Renunciar os medos do desconhecido e caminhar com Deus. Abrir mão do propósito da nossa vida pessoal para cumprir os objetivos mais altos e sublimes de Deus. A vida de tenda e altar é uma vida de desprendimento e renúncia para seguir o Senhor. Em segundo lugar, nós podemos dizer que a vida de tenda e altar é uma vida com um propósito maior. Deus diz para o Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei, que não são as percepções humanas, não é uma vida construída por conceitos, por ideias, por ideologias, por filosofias humanas. É uma vida maior que Deus mostrará, algo superior, algo acima daquilo que o ser humano pode construir para si. É uma vida por um propósito maior. Você entendeu isso? É uma vida por um propósito maior. Fala comigo isso. É uma vida para um propósito maior. Qual é o propósito da vida de Abraão? Multiplicar os camelos. Qual é o propósito da vida do Abraão? Multiplicar as ovelhas e produzir mais lã. Qual é o propósito da vida do Abraão? Produzir mais gado, vender mais leite, fazer mais queijo. Qual é o propósito da vida de Abraão? Construir uma tenda mais bonita, com peles mais caras. Qual é o propósito da vida de Abraão? Ganhar mais dinheiro para comer melhor. Qual é o propósito da vida de Abraão? Ter um filho para perpetuar seu nome. Mas Deus fala com Abraão, Deus se revela a Abraão, e Deus mostra a Abraão, Deus desafia a Abraão a uma vida para um propósito maior. Deus diz: eu te chamo para algo que eu te mostrarei, que você não viu, que você não sabe, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Eu te chamo para algo melhor e maior. Para algo que a sociedade não te proporcionará. Eu te chamo para algo que a cultura não te proporcionará, que o mercado não te garantirá, que o academicismo não te proporcionará. Eu te chamo para algo que só Deus pode te proporcionar. E até hoje, Deus está chamando pessoas para esse propósito maior de existência. Deus diz ao Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus diz assim: eu farei de você uma grande nação. Uma grande nação. No mundo hoje, nós temos perto de uns 30 milhões de judeus. Isso não é uma grande nação perto do resto. Sabe por quê? Porque a grande nação que Deus disse, inumerável como a areia do mar, se cumpre em Apocalipse 7, quando Deus mostra a João, gente de toda tribo, língua, povo, nação, de pé, diante do trono do Cordeiro, com roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Esse é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que não se pode enumerar. É o propósito maior.
que tem a ver com o plano de Deus, que tem a ver com o reino de Deus, que tem a ver com a obra de Deus no mundo, que tem a ver com o evangelho, que tem a ver com o conhecimento de Deus pelas nações. E aí Deus fala com Abraão: eu farei de você uma grande bênção, eu farei de você uma bênção para as pessoas, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Para quê? Para ser famoso, poderoso? Não. Deus diz a Abraão: seja você uma bênção para todos aqueles com quem você se relacionar. Seja uma bênção para Sarai, sua mulher. Seja uma bênção para o teu filho. Seja uma bênção para os teus netos. Seja uma bênção para essa sociedade perdida e caída. Abraão, seja você uma bênção. É o propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o propósito de Deus para a tua vida é muito maior que a tua carreira acadêmica, é muito maior do que a tua carreira no mercado de trabalho. O propósito de Deus para você não é acordar todo dia cedo, ir para o trabalho, voltar para o trabalho. O propósito de Deus para você não é o casamento, não é a geração de filhos. O propósito de Deus para você é a glória dele, é se revelar a você, para se revelar através de você. Deus te chamou para um propósito maior na sua existência, viver para a glória dele, ser uma bênção para as pessoas à tua volta. Por isso, o que Deus disse para Abraão, Deus disse para mim e para você: seja você uma bênção. Seja você uma bênção, minha irmã. Seja você uma bênção, como pai, como marido, como irmão, como vizinho, como funcionário, como patrão. Seja você uma bênção como aluno, como professor. Seja você uma bênção como cidadão dessa nação. Seja, para a glória de Deus, uma bênção. A gente não gosta muito disso, não. Mas lendo esse texto não dá para deixar de fazer. Você virar para quem está aí perto, atrás, na frente, e dizer assim: você é uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. Porque o texto aqui está dizendo: seja. Moisés está falando comigo e com você mais do que Moisés. O Espírito Santo de Deus está dizendo: seja uma bênção. 10 maneiras de você ser bênção na vida de alguém. Eu listei isso para mim, mas eu vou compartilhar com você. Orar pelas pessoas e, quando possível, orar com elas. Ouvir com atenção sem julgar, oferecendo acolhimento e respeito. Falar palavras de encorajamento, fé e esperança em momentos difíceis. Você entendeu isso? Falar palavras de encorajamento e de fé em momentos difíceis. Tem crente que é uma praga. Ele vai no hospital visitar o doente e ele entra e fala: minha mãe morreu exatamente desse jeito. Cala a boca. Seja uma bênção. Entendeu a diferença? Seja uma bênção. Quando alguém falar: esse país está um lixo, esse país é uma porcaria, esse país não presta. Seja você uma bênção e fala: eu acredito nesse país, porque eu acredito na bênção de Deus. Palavras de encorajamento, de fé, de esperança em momentos difíceis. Praticar a generosidade, ajudando com tempo, recurso e apoio quando houver necessidade. Ser uma bênção desse jeito. Um dia o sujeito me parou no semáforo, no farol, e ele chegou e falou assim: me dá uma ajuda aqui, eu estou fazendo a campanha da cachaça, me dá um dinheiro aí para ajudar na minha campanha da cachaça. Eu falei: gostei de você, você é sincero, porque o povo pede para comprar comida e compra cachaça. Você já pediu logo para comprar cachaça. E eu falei para ele: eu vou te dar dinheiro, mas eu queria fazer uma coisa, eu queria ir na tua casa, para conhecer você e sua história, e lá eu vou te dar um dinheiro. Ele ficou todo animado, falou: mas você vai na minha casa? Eu falei: vou. Era mais ou menos 8 horas da manhã, e ele já estava cheirando álcool, já estava meio bêbado. Então, eu falei com ele: entra no carro. Ele entrou, saí andando com ele, cheguei num lugar muito pobre,
não chegava a ser uma comunidade, mas era um bairro bem afastado, um bairro novo, começando a formar, com casinhas paupérrimas, algumas com resto de telha, resto de construção. Descemos do carro, eu tinha uma cesta básica no porta-mala, abri o porta-mala, peguei a cesta básica e fui já entrando na casa dele com aquela cesta básica. Entrei, a casa era uma cozinha e um quarto, sem reboco. Quando eu entrei com ele, a mulher dele viu, a mulher arregalou o olho. Ela deve ter pensado assim, aprontou algo feio. Já foi preso, deve ter pensado alguma coisa assim. A mulher ficou assustada, ela tremia, com medo. Eu disse para ela, não, minha querida, fica tranquila, eu só vim conhecer vocês. Entreguei a cesta básica para ela, entreguei uma oferta para ela. E sentei para ouvir a história. Eles tinham 5 filhos. Dormiam todos naquele mesmo quarto. Aquele homem dependente de álcool, destruindo aquela família. A mulher, uma membro da igreja do Evangelho Quadrangular, lutando com aquele homem para que ele deixasse o álcool. Você entendeu o que é praticar generosidade, ajudando com tempo, recursos? Tente, é ordem, ser tu uma bênção. Demonstrar amor por meio de atitudes simples, perdoar e buscar reconciliação, compartilhar a palavra de Deus com sabedoria, sensibilidade e amor, servir com alegria, colocando os dons que Deus te deu a serviço do próximo, ser honesto, fiel, íntegro, inspirando confiança pelo bom testemunho, apontar para Cristo com a própria vida, mostrando o amor de Deus em palavras e ações. Eu listei 10, mas dá para falar umas 1000, não dá? Pois é, faça a sua lista, siga a sua lista, e seja você uma bênção em nome de Jesus. Isso é viver por um propósito maior. Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Você será um canal de bênção, um meio de Deus abençoar o entorno, a escola, o ambiente de trabalho, a tua casa, a tua família. Deus fará de você um canal de bênção. Abraão viu Deus, uma epifania. E essa vida, gente, é a vida de quem viu Deus, é a vida de quem percebeu quem Deus é a vida de quem compreendeu Deus. Esse é o diferencial. Abraão agora sabe quem é Deus. Deus não é Baal, Deus não é Texube, Deus não é Ra, Deus não é nenhuma dessas coisas, dessas divindades inventadas pelo homem. Ele tem uma compreensão de quem Deus é, e quem entende quem Deus é, não consegue mais ser a mesma pessoa, não consegue mais viver do mesmo jeito, vive por um propósito maior. Tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a igreja, tem a ver com a fé, tem a ver com o serviço a Deus, tem a ver com o culto. Lá na igreja converteu um moço, ele era dono de um supermercado, hoje ele é meu pastor auxiliar. Mas quando ele converteu, ele ficava inquieto, ele dizia assim, ele perguntou, quanto você paga para esse povo da igreja que trabalha? Eu falei, nada. Ele falou, você não paga nada? Ele tinha participado do encontro de casais. Ele viu o povo trabalhando, carregando, enfeitando. Ele perguntou, quanto paga para esse povo? Eu falei, nada. Ainda brinquei com ele, falei, na verdade, eles pagam para trabalhar, porque eles dão dízimo, dão oferta e ainda trabalham. Ele falou assim, me ensina a fórmula. Porque lá no meu supermercado eu pago para o pessoal trabalhar e eles não trabalham. Isso é mágico, me ensina. Ele entendeu tanto que fechou o supermercado e virou pastor. Há um propósito maior, gente. Há algo além de dinheiro, há algo além das coisas, há algo além de status, além de posição, há algo além de sucesso terreno. Há um propósito maior que tem a ver com a glória de Deus. E nós entendemos isso, e louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e último, esse texto nos mostra que a vida de tenda e altar, além de ser uma vida de renúncia e desprendimento, sai e vai, é uma vida de um propósito maior, a glória de Deus ser uma bênção. Terceiro lugar, a vida de tenda e altar é uma vida
de dependência de Deus. Absoluta, completa, total dependência de Deus. É uma vida de dependência do Senhor. Deus disse ao Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vai, viaja. Com Sarai, o texto diz, com seus empregados, com seu gado, que já era bastante. Chega na terra de Canaã, e ali Deus diz: eu darei à tua descendência essa terra. É aqui, Abraão, estaciona aqui. É aqui que eu te abençoarei, é aqui que eu te sustentarei, é aqui que eu cumprirei meu propósito na tua vida. Só que aí tem uma crise. Qual é a crise? Abraão talvez tenha sido tentado a olhar assim: Deus errou. Por que Deus errou? Havia fome na terra. A terra estava num momento de seca. Naquele local acontecem vários ciclos de seca. Havia fome, havia uma crise econômica, havia falta de alimentos, havia falta de pasto para o gado. E os negócios de Abraão não seguiriam bem mais. Ele teria problemas com seus animais, com seus funcionários, com seu business, com seu negócio. Ele teria problemas, prejuízos. Ele está num ambiente de seca. Tentação de Abraão. Deus errou. Eu vou ter que consertar. O que Abraão faz? Vai descendo para o Negueb. Vai descendo para o Negueb. O Negueb é mais seco ainda, porque o Negueb é a direção do Mar Morto. Quanto mais desce, mais sal, mais seco. Aí ele ultrapassa aquele lugar e vai bater no Egito. Quando ele chega no Egito, aquela coisa fantástica. Uma cidade, comércio, lojas, casas de alvenaria de pedra, prédios, pirâmides, aquele comércio fervendo, gente, pessoas. O que Abraão pensa? Achei meu lugar, é aqui que eu vou morar. Só que tem problemas. Ele pensa assim: quando eu entrar aqui, o povo vai ver minha sessentona, que é muito bonita, vai querer me tomar a mulher. Abraão diz para ela: não fala que é minha esposa, fala que você é minha irmã. Porque se souberem que você é minha esposa, vão me matar, tomar você de mim. E Abraão é totalmente inconveniente no que ele faz. Olha o que ele diz para a mulher. Versículo 12. Os egípcios te verão, virão dizer: é a mulher dele, me matarão e te deixarão com vida. Olha o que ele está preocupado. Vão me matar e vão deixar você com vida. Ou seja, se fosse vão matar você e me deixar com vida, tudo bem. Mas vão me matar e deixar você com vida. Você percebe que Abraão agora ficou disfuncional? Que Abraão agora saiu do eixo da sua vida? Que Abraão desviou da fé? Abraão saiu do caminho certo e começou a ter ideias complicadas. Irmãos, Deus não fez uma promessa? Eu farei de você uma grande nação. Se ele morre, como fica a promessa de Deus? Qual é a chance dele morrer no Egito? 0. Mas ele começa a ver chance dele morrer no Egito. Ele começa a achar que os homens têm poder maior que Deus, que a violência do Egito é maior que Deus, que a corrupção dos egípcios é maior que Deus. Ele acha que a maldade do Egito é maior que Deus. Ele acha que o sistema perverso, corrupto do Egito é uma ameaça para a sua vida, para a sua integridade, que nem Deus é capaz de guardá-lo, protegê-lo, sustentá-lo e cumprir o propósito na vida dele, e que ele tem que dar um jeito, ele tem que montar um artifício e ele tem que fazer algo. Então, o Abraão conta uma mentira. Alguém pergunta: tua mulher? Não, minha irmã. A turma acha a Sara bonita, leva a Sara. Mas em compensação ele ganha presentes. Ele ganha camelo, cabritos, ele ganha animais. Agora você imagina Abraão escovando um camelo, e a mulher dele está onde?
lá no palácio do faraó, tomando banho de leite, banho de cerveja, alisando o cabelo, fazendo progressiva, fazendo regressiva, fazendo massagem, aplicando botox, passando esmalte na unha. A mulher está lá sendo preparada para ir para a cama com o faraó. O preparo chegava a levar 1 ano. Chegava maravilhosa, não é? Arrasando. E o Abraão fazendo o quê? Escovando camelo. Abraão perdeu a noção das coisas. Até que Deus, quando o faraó vai possuir Sara, ele descobre que Sarai não é irmã do Abraão, que Sarai é esposa de Abraão. Ele usava o fato de que ela era meia irmã dele para contar essa mentira inteira. Uma meia verdade quase sempre é uma mentira inteira, não é? Chama a atenção de Abraão e deporta o Abraão do Egito. Abraão foi deportado. Ele foi escoltado até a fronteira para não voltar. Porque quando esse homem perdeu a percepção da dependência de Deus, em lugar de ser bênção para as pessoas, ele virou uma maldição para o faraó. Quando Abraão não faz o que devia fazer, o versículo 17 diz: o Senhor puniu o faraó, o Senhor puniu a economia do Egito, o Senhor puniu a casa do faraó, o Senhor puniu os funcionários do faraó, por causa de Abraão. A ordem é: seja uma bênção. Abraão está sendo um problema, Abraão está sendo uma praga, Abraão está sendo uma maldição, Abraão está sendo motivo de caos, Abraão está sendo motivo de dor, Abraão está vivendo fora da função dele na vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não viva fora do plano, do propósito de Deus. Não seja um fardo, não seja um peso, não seja um problema para a nação, para a cidade, para a família, para a igreja. Deus te chamou para ser uma bênção. Seja uma bênção. E você é uma bênção quando você depende de Deus, quando você confia em Deus, quando você confia plenamente no cuidado de Deus. Quando Deus disse para Abraão, muitos anos depois, quando ele tinha um filho: pega teu filho, leva no monte Moriá e sacrifica. O que Abraão fez? Acordou de madrugada e foi. Porque agora Abraão vive na dependência de Deus. Eu gosto muito desse texto porque Abraão falou assim: fiquem aqui com os funcionários, eu subirei, cultuaremos a Deus e nós voltaremos. Olha que curioso. Como era o culto? Matar o Isaac. Como ele vai voltar com o Isaac se ele vai matar o Isaac? Abraão sabe 2 coisas: que ele obedecerá a Deus e matará o Isaac, e que ele voltará com o Isaac, porque ele depende e confia em Deus agora. É esse nível de confiança que nós estamos sendo chamados a ter em Deus. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Você confia no cuidado de Deus? Você confia na proteção de Deus? Quando Abraão foi para o Egito, ele se conformou à cultura do Egito. Mentira, engano, trapaça, manipulação. Ele entra no sistema e vive igual ao sistema. Deus então acorda o Abraão para entender que você, no meio do sistema, não precisa viver como sistema. Você pode viver na confiança em Deus. Você pode viver na fé no Senhor. Meu irmão, entenda isso. Você não precisa manipular ninguém na sua família. Você não precisa mentir no comércio. Você não precisa manipular na vida. Você não precisa da corrupção. Você não precisa do engano. Você não precisa da manipulação. Você não precisa da força humana. Você precisa da bênção de Deus na sua vida. Se Deus abençoar, tudo dará certo em nome de Jesus. É disso que você precisa. Seja fiel a Deus e deixa o resto com Ele. Os egípcios não têm poder sobre você. Quem tem poder é Deus. O diabo não tem poder sobre você. Quem tem é Deus. A mentira não tem poder sobre você. Quem tem é Deus. Momentaneamente você sofrerá os danos, mas confie que no final
Deus cumprirá o propósito dele. Como foi na vida de José, aqui em Gênesis. Olha o que Deus fez na vida de José. É o mesmo Deus, gente. É a mesma religião, é a mesma crença, é o mesmo culto. Deus está nos chamando para viver essa mesma coisa preciosa. Viva esse plano, esse propósito glorioso de Deus. Capítulo 13, versículos 1 em diante, até o versículo 4 que lemos. O texto nos diz que Abraão, depois de deportado do Egito, foi embora. Saiu, foi para Neguebe, agora indo ao norte. Ele, a sua mulher e tudo que tinha, era muito rico. Fez sua jornada até Betel. Betel, que é Beit El em hebraico, é a casa de Deus. Para onde Abraão voltou, gente? Para a casa de Deus. Você entendeu? Ele voltou para a casa de Deus. Ele voltou para Deus. Lá em Betel, o texto diz, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, onde antes ele morou, onde antes ele viveu, que a tenda é a casa dele, é onde ele viveu, ele volta para a sua vida correta, até o lugar do altar, onde outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo fora do propósito de Deus para a sua vida, volta em nome de Jesus. Se você está vivendo de acordo com o século, volta a viver de acordo com o plano de Deus em nome de Jesus. Se a escola te puxou para viver em conformidade com o século, se o trabalho, o mercado de trabalho te puxou para viver conforme o século, se os prazeres, se os vícios desse mundo te puxaram para viver de acordo com esse século, em nome de Jesus, volta para Betel, volta para o altar do Senhor, invoca o nome do Senhor, e o plano, o propósito de Deus continuará na sua vida. Viva no propósito para o qual Deus te chamou. Na Bíblia, tem dois tipos de gente fora do propósito. Os que estão fora do propósito, fora da igreja. Mas tem gente que está dentro da igreja, fora do propósito de Deus. Lembra? Teu filho perdido que saiu de casa e teu filho perdido que se perdeu em casa. Porque às vezes alguns crentes estão na igreja, mas perderam a devoção, perderam o fervor, perderam o ardor espiritual, perderam a convicção de quem Deus é, perderam o eixo da vida no propósito de Deus, no plano de Deus, no serviço a Deus, no culto a Deus, para ser uma bênção. Vamos orar ao Senhor? Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que vocês orassem uns pelos outros agora. Você podia orar por quem está aí do teu lado. Esposo, um irmão aqui da igreja, seja quem for. Ora com quem está aí perto de você agora. Pode ser 2 pessoas ou 3. Mas eu queria que você orasse e dissesse assim: Senhor, faça esse meu irmão uma bênção. Faça essa minha irmã ser uma bênção. Faça esse meu irmão viver o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Que Deus tire esse irmão do vazio, da falta de propósito da vida, de viver só para a carreira, de viver só para o dinheiro, de viver só para os bens, para as posses, de viver só para o prazer. Não, você tem que viver para a glória de Deus. E que você seja uma bênção como membro dessa igreja, em nome de Jesus. Que você seja uma bênção nessa cidade, em nome de Jesus. Que você seja uma bênção para as famílias da terra, em nome de Jesus. Levanta a sua oração aí, um instantezinho só, depois eu fecho orando. Nos faz, Senhor, uma bênção em nome de Jesus. Estamos agora, Deus, orando uns pelos outros como irmãos da fé, como crentes em Cristo Jesus, como herdeiros da fé abraâmica. Ó Deus, e através dele o Senhor nos deu o Messias. E ó Deus, assim como Jesus é uma bênção para nós,
nos faz bênçãos na vida do teu povo, da tua igreja, da tua cidade. Deus amado, nos use em casa, como maridos, como mulheres, como filhos, como irmãos, como vizinhos. Deus, faz de cada um de nós uma expressão do teu amor, do teu cuidado, do teu poder diante das pessoas. É a nossa oração. Traz de volta quem se perdeu e mantenha firme na fé aqueles que têm vivido o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Graças a Deus.